A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Deus amado, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, Senhor, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado, Senhor, que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós pedimos a presença dos teus anjos e arcanjos aqui nesta casa, guardando cada um dos nossos irmãos em cada casa que está conectado e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos entrem por fora e por dentro, Senhor, e seja dissipado todo espírito contrário à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, que os teus arcanjos e anjos sitiem o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Europa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito, Senhor, e aviva a tua noiva nos quatro cantos do planeta Terra, em nome de Jesus. E se há, Senhor, no nosso meio algum enfermo, que sejam radicalmente curados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor, tu és bem-vindo nos nossos lares, tu és bem-vindo na nossa casa, no nosso meio. Entra nas nossas casas, toma teu lugar de honra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. Unge a nossa mão direita, Senhor. Nós colocamos no alto da nossa cabeça, Senhor. Unge a nossa mente, consciente, subconsciente e inconsciente. Seja ligado com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Unge a nossa mão esquerda, Senhor. E colocamos, Senhor, no nosso coração. Que o nosso coração venha a ser o lugar de adoração única e exclusiva ao Senhor. Que não haja lugar no nosso coração para mágoas, tristezas, raiz de amargura, ódio, tudo que não vem do Senhor, mas que o nosso coração seja livre, seja um altar de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Qual é que é o salmo de hoje? Vamos iniciar com a palavra do Senhor do Salmo 32. Que o Senhor nos deu 33. Que o Senhor tinha nos dado uma palavra, uma direção. Por 150 dias estarmos orando os salmos e prestando bem atenção. Orando como se diz, com o coração. Estar atento para ver aquilo que o Senhor vai falar conosco, né, nesses salmos. Hoje, Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-los. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer.
Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhecem tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aquele que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse salmo é tremendo. Aliás, todos são, né? Mas ele salta pequenos detalhes, né? Que às vezes a gente passa batido. Olha quantas coisas nós lemos aqui que nos ensinam, que nos adverte e que estabelece, sem sombra de dúvida, a majestade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todo o universo. Amém? Que Jesus ricamente nos abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, todos os seus familiares, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Neste momento, feche os seus olhos, agradeça pela semana que você teve, agradeça pelos livramentos, agradeça por tudo, amados, até pelas dificuldades, porque é nas dificuldades que nós somos aprimorados. Eu sempre digo, na luta, o ouro é refinado no fogo. Então, amados, glória a Deus por todas as dificuldades, porque é aí que nós somos purificados, alinhados no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar e adorar o Senhor. Enquanto nós estávamos louvando, eu estava olhando os pedidos de orações aqui das pessoas, né? Apresentar todos os pedidos de oração, todos, né? E apresentar aqueles que estão dentro de UTIs internados, né? Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando grande tribulação, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problemas familiares graves, né? E eu quero dizer uma coisa, amados. Ore e jejue pela tua família. Se você não consegue fazer muitos dias, né? Mas existe um preço. A gente, amados, temos que pagar um preço pelas nossas famílias. O preço maior já foi pago. Então, olha, muito pode a oração de um justo e o jejum. Porque lembrem-se lá, quando os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio, aí eles perguntaram, por quê, né? Aí, porque há castas que só saem com jejum e oração. Amém? Porque o jejum enfraquece a ação do inimigo e te fortalece. O jejum te faz tu ficar, como se diz, mais ligado ao Espírito Santo de Deus. Porque a carne, e o Espírito cresce. Né? Porque lembre-se que o Espírito e a carne brigam e vão brigar até nós morrermos ou sermos transferidos em glória ou simplesmente formos arrebatados, porque a carne e o Espírito sempre vão contender uma com a outra. E vou dizer uma coisa, a carne, a mente adora dar argumentação para a carne, nunca vi. E é só olhar para as nossas vidas, para as nossas queixas, né? E aí já vem lá do coração, mas isso, mas aquilo. Bom, então, queridos, se guardem, se protejam e que Deus nos cubra com o sangue de Jesus e que o Senhor cubra
todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, aqueles que fazem plantão. Eu essa noite trabalhei 12 horas e foi bem cansativo, né? Que o Senhor esteja cobrindo a todos com o sangue de Jesus. Coloca uma redoma de fogo flamejante em volta, que não pegue nada em nome de Jesus, mas sejam vigilantes. Sejam vigilantes no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Bom, gostaria de perguntar quem foi que leu a palavra que foi sugerida da semana passada. Na sexta passada eu estava correndo os olhos na palavra e me saltou algo aqui. Eu pensei, puxa, isso aqui é impressionante. Por isso que eu pedi para os irmãos lerem. Ah, é? Ah, que bom. E aí, alguém deu algum entendimento? Ok, então vamos ler, queridos. Zacarias 11, vai começar no 11, tá? Só um pouquinho, isso aqui são palavras de quê? De juízo. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Baçã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Na minha Bíblia tem um título, tá? Eu não sei se a tua tem um título. Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança. Porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. O que diz aqui? Que os habitantes da terra vão acabar com esta terra. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança. Os oprimidos do rebanho, eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança. Os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união. E com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores. Circulo aí, amados, versículo 8. Porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse, não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comem a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse, se acharem melhor, assim paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Circulem o versículo 12. E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei a minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse, pegue novamente os utensílios de um pastor insensato.
Porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará as que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Vamos parar por aqui, amados. Nesta minha Bíblia aqui fala 2 pastores. Mas só existe um pastor. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tirou a sua vida, ele a deu, que é Jesus. Mas aqui, amados, vocês viram, olha, aqui está falando de ovelhas, de pastores naturais e de pastores espirituais. Quem foi o pastor, vamos dizer assim, quem foi o homem que foi entregue, vendido por 30 moedas? Jesus. E aí lembro que quando Judas se arrependeu, ele quis devolver, jogou as moedas, mas ninguém quis aquelas moedas, né? E aí mandaram fazer o quê? Comprar um campo. Um campo para enterrar para um cemitério, né? Para enterrar aqueles que não, como se diz, os que não tinham como ser enterrados. Então, é muito impressionante isso. E aqui eles jogam, aonde? Jogam no templo para o oleiro, que é barro. Amados, essa palavra aqui falou do tempo, lá no tempo de Zacarias, mas essa palavra aqui está falando aqui para os fins dos tempos. Está falando aqui para depois do arrebatamento da noiva. Não da igreja, da noiva do Senhor. E aqui fala o quê? Vamos ler de novo. Quem são os pastores que pastoreiam as ovelhas dessa forma, amados? São os falsos pastores. E aqui diz que, aqui no versículo, vamos aqui no 7. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho, então, olha só. Quem foi o pastor destinado aos oprimidos do rebanho? Jesus. Então ele pegou 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Versículo 8. Olha, grifem isso aqui. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles. E o rebanho me detesta. Isso aqui, amados, a noiva não vai mais estar aqui no planeta. E esses 3 pastores, entre aspas, serão quem? O anticristo, o falso profeta e a besta. O mundo será dirigido por esses 3 senhores. Esses 3, 6, que 6 é número de homem, então é 666. Um líder judeu, um líder muçulmano e um líder da Igreja Católica. Esses são os pastores que os seus rebanhos detestam o verdadeiro pastor, que é Jesus. Porque eu me cansei deles e o rebanho me detesta. Que palavra, hein? Então eu disse, não serei o pastor de vocês, porque realmente depois do arrebatamento não tem mais salvação. Eu estava ouvindo outro dia, um pastor inclusive dizer que o Espírito Santo não vai mais estar dentro das pessoas, mas que vai habitar. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai entregar a noiva, vai levar a noiva nos ares, e o Espírito Santo de Deus vai ser retirado do planeta. Deus não vai mudar isso por causa dos meus lindos olhos azuis, que eu nem tenho, amados. Essa é a verdade.
Então, se o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que nos convence do certo e do errado, sair do planeta, será crueldade, crueldade, crueldade. Não pensem diferentes. E tanto que a salvação haverá só para os 144 mil judeus. Né? São 12 mil de cada tribo, menos a tribo de Dan, que ela foi riscada do livro da vida. Né? Que se nós lermos lá em Apocalipse, ali está a lista das tribos que estão lá, que João viu, menos a de Dan. Então, amados, isto é muito impressionante. Vamos continuar lendo. E aqui fala: ai dos pastores imprestável. Hoje, como eu falei semana passada, e eu vou deixar uma lição de casa para vocês nessa semana, que existe um governo, um espírito de governo maligno dentro das igrejas. E este espírito de governo, ele não é novo, ele é muito antigo, O diabo é muito antigo, Satanás é muito antigo. E esse espírito, ele age, normalmente ele não é o líder. Ele influencia aqueles que têm influência sobre os líderes. E o objetivo final deste espírito é corrupção, é fazer que os verdadeiros homens e mulheres de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, pequem com o pecado de adultério, pecado de prostituição, não apenas física, natural, mas a pior de todas, espiritual. E por quê? O pecado natural, se você se arrepende, se conserta, faz tudo o que tem que fazer, está perdoado. Você terá a consequência deste pecado, vai colher. Porque o que se planta, se colhe. Se planta amor, colhe amor. Se planta mentira, colhe mentira. Se planta, como é que se diz? Tem um ditado que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? Ou quem planta palavras torpes, né? Palavras vã, colhe tempestades. Então, queridos, isso é muito sério. E que muitos já viram isso. Muitos. E a palavra do Senhor diz que ele não tolera Jezabel. O nome desse bicho, desse sistema, se chama Jezabel. Aí todo mundo diz que é uma irmã, que é não sei o quê, porque aquela mulher que passa batom, que é não sei o quê, que a mulher mandona, que não sei o quê. Olha, pode até ser, pode até ter algum tipo de influência, mas não é dessa forma. Esse espírito, ele não gosta de aparecer, ele gosta de influenciar, e ele é aquele que tem o bonequinho amarrado nas suas mãos, né, os marionetes, e ele faz assim. E então eu gostaria que vocês lessem lá, está em 1 Reis, e está em 2 Reis também. Lembra que Elias foi o profeta da qual ele não passou pela morte física. Quando o Espírito Santo estiver conduzindo a noiva ao encontro do noivo nos ares, na mesma hora, enquanto o Espírito Santo sobe, levando a noiva, desce os dois personagens que não passaram pela morte. E vão ficar aqui no planeta profetizando, né, por todos aqueles dias que está escrito na palavra, sobre Israel, sobre os judeus. O mundo inteiro vai mostrar, porque o mundo inteiro está ligado, né? Tudo que acontece, estiver acontecendo neste momento lá na China, em qualquer parte do planeta, a gente consegue ver. Então, todo olho verá. Então, assim, queridos, não se esqueçam disso. E isso é muito sério. Porque esse espírito, ele monta uma mesa. E ele ama dizer que tais e tais líderes, tais e tais fulanos, né, comem das suas iguarias. Durante muitos anos eu orei muito, jejuei bastante. Dentro daqueles 7 anos de jejum,
o Senhor me ensinou muito sobre a atuação desse espírito dentro dos conselhos de pastores, dos líderes, de tudo. Ele me mostrou assim, praticamente quase que do Brasil inteiro, na época que eu tinha conhecimento. E ele age sempre da mesma maneira. Quando uma igreja, a palavra do Senhor diz que se a igreja que não tem uma palavra, não tem a profecia, que é o Espírito vivo, ela se corrompe. Por que ela se corrompe? Porque o outro espírito, o espírito do outro, de Jezabel, o espírito da mentira, das falsas profecias, começa a se levantar. E o Espírito Santo não fica nesse meio. E só existe a atuação desse espírito maligno, feiticeiro, porque existe um espírito de Acabe. O que é Acabe? Acabe era o líder, que era rei, que era separado, né? O povo de Deus, e ele se casou com uma sacerdotisa de Baal. Quando Deus disse, não darão em casamentos, nem casarão suas filhas, nem seus filhos com os filhos dos outros povos. E ele simplesmente, né? Ele era rei, né? Ele era rei, e ele casou com quem ele quis, não é verdade? Então, é um sistema de governo arraigado dentro das igrejas, nas famílias, dentro do sistema governamental civil. É muito impressionante, amados. É muito impressionante. E você tem autoridade contra esse espírito? Tem. Toda autoridade nos foi dada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando? Tu não come das iguarias, tu não recebe as suas lisonjas, tu não pode ter nada dele. E outra coisa, as igrejas ficam com a palavra, a maioria, só a palavra. Não tem revelação, não tem cura, tu não vê o agir do Espírito Santo de Deus. Tu não vê aquelas maravilhas, aquelas coisas que a gente ouve falar, não vê libertação, não vê cura, tu não vê transformação de vida. Só umas migalhas. E sempre, não, mas tem que fazer mais isso, não, mas tem que fazer mais aquilo, tem isso, não, mas é isso, isso. Não. O Espírito, onde há o Espírito Santo, há o poder de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, o poder de Deus acompanha. Acontece, amados. Se não acontece, é porque tem alguma coisa errada. Porque só a letra, sem ser vivificada pelo Espírito Santo, ela mata. Eu podia pegar essa palavra aqui e dizer assim, olha só, Deus está me mostrando aqui que vai matar os pastores, todos os pastores da sua igreja, que é mau, que não sei o que, não sei o que. Não, a Bíblia não está falando disso. Mas muitos pegam a palavra e a transformam em palavra de juízo contra pessoas, que é Jezabel. Esse espírito adora dizer assim, o Senhor me mostra isso, isso, isso. Irmão, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, o Senhor vai descer a espada, vai descer com juízo na tua casa, na tua família. Vai acontecer. Exato. Eu não sei se vocês já não ouviram isso, eu ouvi muito. E eu ficava olhando. As pessoas ficavam com medo. E eles usam muito isso com novos convertidos, que ainda não tiveram tempo de ler toda a Bíblia, que ainda não tiveram tempo de jejuar, ainda não foram batizados com o Espírito Santo e não têm o discernimento. E nós precisamos clamar a Deus. Eu me lembro logo que eu me converti, me diziam, olha, a gente precisa clamar pelo dom de discernimento de espíritos. Porque a pessoa pode falar bonito, pode ser muito querida, muito querido, mas aqui dentro o teu espírito fica assim, tem alguma coisa errada aí, Senhor me mostra. Senhor me mostra. E Ele te mostra. Outra coisa que foi muito interessante, que nós estávamos nesse evento e a gente foi conversar com o pastor João em separado. Mas o inimigo sabia. O bicho sabia, né? E foi muito interessante que daí eu fui no local pegar uma água e a pessoa veio para mim e disse assim, nossa, bem assim, amados. Eu nem sei se foi exatamente assim, mas foi assim que eu ouvi e vi. Então, eu sempre que Deus abra os teus olhos espirituais para que você possa ver
com quem você está falando. Se quem está falando é o Espírito de Deus ou é o espírito de feitiçaria, o espírito de Jezabel. Que tu possa abrir os olhos, que tu possa ser batizado com o Espírito Santo, que tu possa ter os dons de discernimento de espíritos, no nome de Jesus. A pessoa chegou e disse assim para mim, olha, bem assim, tu tem que ir lá na nossa casa. Pai, a tua oração, bem assim, nossa, que oração, hein? E o Senhor já me deu um escudo, né? Aquelas palavras caiu aqui e ia escorrendo, assim, né? E eu fiquei olhando, fiquei impressionada. Fiquei olhando assim, daí daqui a pouco eu disse bem assim, bom, se Jesus me mandar ir, eu vou. Se Jesus me mandar ir, eu vou. Porque eu disse quando me converti, Senhor, aonde tu me mandar eu vou, não importa aonde. E vocês não têm noção os lugares que eu já fui. Que eu já fui orar, vocês não têm noção. Talvez um dia a gente possa fazer um retiro, depois dessas pandemias todas, e possamos contar as experiências, as coisas das quais nós temos passado. Mas olha, amados, e aquela pessoa, quando eu disse isso, se Jesus me mandar, com certeza eu irei. Se Jesus me mandar. Aí daqui a pouco a pessoa disse assim, olha, nossa, quem te viu e quem te vê, hein? Pá. Eu olhei assim, quem está falando? Essa pessoa não me conhece, mas o inimigo que fez todas as desgraças na minha vida, ele sabia. Aí quando eu olhei assim, eu disse, é verdade. Antes eu estava à mercê do inimigo, mas depois que eu encontrei Jesus, realmente, o diabo na minha vida foi para debaixo dos nossos pés, porque só dei a palavra assim, e foi muito impressionante. Outras vezes também eu já ouvi, então tem gente que diz, ai, muito obrigada, a tua oração é maravilhosa. Que papo é esse? E o bicho gosta de fazer assim, de lamber. Ai, mas tu, pois é, né? O pastor não foi na tua casa, não tá o... Ai, não dá, tu tinha que ser o líder, tu tinha que ser... Assim, ele faz isso aqui. Então, amados, não esqueçam, quando tu estiver conversando com alguém, vim com esse negócio, tu aqui na tua mente. Senhor, me cobre com o teu fogo. O fogo do Espírito de Deus. Não é o sangue, é o fogo. Porque quando aquela coisa vem, bate, e eles fazem bem assim, ó. Eles fazem bem assim, impressionante. Eu já vi apóstolos serem influenciados por esses espíritos, bispos, pastores, vocês não têm noção de quantos profetas, então misericórdia. E uma época, há muitos anos atrás, o Senhor falou conosco e disse assim, nos colocou em 40 dias de jejum. Olha, foi o jejum mais impressionante que eu fiz na minha vida. Sim, líderes. Ele mostrou um número X de pessoas. E a gente falou para aqueles líderes todos que o Senhor tinha mostrado. E a palavra era, eu vos tirarei do engano. Aquela palavra, mas para mim teve um peso impressionante. E eu fiquei, Senhor, mas eu nunca entreguei nenhuma palavra para ninguém que eu não tivesse jejuado, orado, e a pessoa confirmado também. E aquilo me deu uma angústia. Eu pensei, mas Senhor, mas se Deus falou isso, é porque de alguma forma o engano nos tocou. E eu fiquei com aquilo, a minha filha está aqui de testemunha, e o mais impressionante disso tudo era que a pessoa pela qual Deus usou a boca, ele falou em línguas, e e uma pastora interpretou, né? A pessoa pela qual, o profeta pela qual Deus usou a sua língua para falar, no outro dia ligou e disse, não, isso aí é uma coisa muito, isso é um jugo, me tira disso aí, eu nunca vou participar disso. Deu coisa e disse assim, ué, você faz, se você quiser, Deus falou, tu não é obrigado a fazer. E esse infelizmente era um que estava e precisava muito, muito desse jejum. Bom, e o jejum, queridos, se você reclama de jejuar, tirar o café da manhã, que tirou a carne, fez 21 dias de jejum de Daniel, isso não é nada, mas
O Senhor nos colocou em 40 dias, em pleno novembro, era acho que 12, 20, não me lembro mais, 15 de novembro, não lembro, mas foi metade do mês de novembro daquele ano, em 40 dias de jejum, tomando só água, fazendo 3 pãezinhos ázimo, não podia comprar, era tu que tinha que fazer, sem fermento, e peixe assado no forno, só com azeite de oliva, sem sal, sem tempero, sem nada, 40 dias. E podia comer o mel. E assim, amados, 40 dias nós pegamos aniversário da Helena, pegamos Natal, Ano Novo, todas aquelas festas, tudo. E nós fomos um escândalo aquilo, sabe? Aonde a gente ia, a gente não comia nada, né? Não podia. Quem é que ia comer peixe sem sal assado, esturricado? Mas foi muito impressionante, porque este tempo o Senhor me mostrava, sabe o quê? Por que tirar o sal? Por quê? Porque vocês têm que ser sal da terra. E que as igrejas, o sistema religioso evangélico estava fazendo o quê? Pegando os sais do mundo para atrair as pessoas para dentro das igrejas. Estava usando temperos, estava usando argumentos, estava usando, como se diz, o secular, usando coisas do mundo, pegando luzes, pegando fumaças, né? Tudo que tu possa imaginar, amados. E foi muito impressionante, porque o nosso olfato foi impressionantemente curado, aguçado. Quando senti um cheiro, eu lembro como o pastor João Carlos falou que quando ele voltou, quando ele morreu e voltou, ele sentia a podridão, lembra? O fedor das pessoas, o fedor do pecado. Tanto que chegava alguém perto dele, uma pessoa muito querida, um pastor, um líder lá que ele gostava, e um fedor, e ele, Senhor, ele pediu, Senhor, me tira esse dom, que ele não queria. E, amados, exatamente assim, o Senhor nos deu um olfato extraordinário, né? Corrigiu o nosso olfato. A gente conseguia sentir o cheiro que as pessoas exalavam, que tipo de comida elas tinham comido. A gente sentia isso naturalmente e sentia também espiritualmente. Bom, queridos, eu estou falando tudo isso para vocês pelo seguinte, que o inimigo está se levantando, sempre se levantou, nunca desistiu de se levantar contra aqueles que são verdadeiramente servos de Deus. Eu lembro que o vovô João Carlos dizia assim, quando o diabo não está me atacando, eu oro, Senhor, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo, porque o meu inimigo não está me atacando? Então nós precisamos vigiar, queridos, muito. E essa conversa toda, amados, é para te estimular, né? A orar, jejuar, ler a Bíblia e limpar a tua casa, limpar o teu coração, limpar a tua vida, limpar a sua igreja, a congregação da qual você é líder, né? E porque, amados, uma das coisas que o inimigo adora fazer, esse espírito, é presentear. Meu Deus, como adora dar presentes, lisonjas, ofertas bem generosas. Em vez de botar a oferta lá no gasofilácio, lá, sem nome, sem nada, não. Ele gosta de pegar e dar na mão do pastor, de preferência botar assim no seu bolsinho. Essa é uma oferta para o Senhor. Jesus que mandou. Jesus nem mandou nada. E aí o pastor lá, né, que em vez de orar e dobrar os joelhos a Deus, clamar pela sua provisão financeira, que afinal ele trabalha para Jesus e Jesus paga muito bem os seus trabalhadores, não é verdade? E nada, ele dá muito. Nós só precisamos aprender a pedir, queridos. Pedir. Eu lembro que o vovô dizia, tira os olhos da carteira dos irmãos. Olha para a carteira de Jesus. Ele é o Senhor de todo o ouro e de toda a prata. Se Ele é o ouro de tudo isso, então é o dono, então é para Ele que nós temos que orar e pedir. E
E, amados, o inimigo adora fazer isso. E aí, aquela pessoa que chega, está sempre dando oferta, ele vê que o pastor está com uma calça meia, já usou o mês inteiro a mesma calça no mesmo culto, ele vai lá dar um terno para o pastor. Aí vai lá, faz isso para a esposa do pastor. Mas eles normalmente, eles cegam, e o cegam, como é que eles fazem isso aqui nas lideranças? As lideranças, daí essa pessoa é tão usada por Deus, é tão desprovida financeiramente, ela dá tanta oferta, ela abençoa tanto o pastor, e imagina, o pastor lá tem não sei quantas ovelhas, nunca ninguém lhe deu assim uma oferta para o pastor. Dá para a igreja, mas não para o pastor, para ajudar o pastor, para abençoar o pastor. Então, amados, olha, tem que ter muito entendimento, tem que ter discernimento, precisa ter muito discernimento. Sabe? Se vem te dar um negócio, Deus mandou dar para mim, então tá, irmão. Então põe lá na oferta lá do gasofilácio da igreja, porque eu estou pedindo para a igreja, não estou pedindo para mim. E Deus vai fazer formas diferentes, porque tem que passar pelo crivo, tem que passar. Aí essas pessoas começam a minar. Elas começam a minar as lideranças. Elas começam a anular os ministérios de oração e intercessão e jejum. Aí isso não é mais importante. Ele começa a focar os olhos da liderança, do seu líder, para que convidem como se diz, os ricos da cidade. Um exemplo, tá? Não é bem isso. Mas é um exemplo disso. Para focar, para fazer eventos, não mais o esteio de uma congregação, de uma igreja, de um ministério é o jejum e a oração. Muitas vezes eles se colocam nas lideranças de jejum e oração. Para quê? Para conduzir orações e jejuns contra os líderes. Contrário. E isso causa o quê? Morte espiritual. Vai definhando o Espírito de Deus. Se ainda tem um pouco, sai. Porque Deus chama alguém para estar à frente do ministério e Ele coloca pessoas para andarem juntas. Mas a direção está com aquele a quem Deus chamou. Então, o que acontece? Normalmente os pastores estão assoberbados de tem que ir lá na casa de um, tem que orar por aquilo, e acabam às vezes sendo atarefados de coisas e não tem tempo nem para orar e jejuar. E não adianta. Eu sempre disse, o pastor tem a obrigação diante de Deus de orar e jejuar mais que qualquer ovelha da sua congregação. Porque se você não orar e não jejuar, a ovelhinha lá nova que entrou ontem, que está orando e jejuando, Deus vai mostrar para ela, e você vai estar cego, vai dizer, tem que ver se isso é de Deus. Aí vem lá o outro lá com o espírito de Jezabel, lá entrega falsas profecias, falsas direção, e essa você recebe, a criatura recebe, por quê? Porque ele dá boas ofertas. Amados, ofertas, elas têm que ser limpas. Ofertas têm que ser purificadas com o sangue de Jesus. Não pode ser ofertas de roubo, não pode ser ofertas de jogos, não pode ser ofertas de prostituição, não pode ser ofertas malditas, malignas. Não pode. Tem que ser coisas limpas, purificadas, aquilo que é do teu suor, do suor do teu trabalho. Porque senão elas não vêm multiplicar, elas não vão germinar. Aliás, não vão germinar em terra boa, porque essas sementes malignas, elas vão gerar o quê? Frutos malignos. E muita gente, amados, o inimigo tenta de tudo para nos minar com essas sementes malignas. E, às vezes, dentro da família fica um pouco mais difícil. Mas oração e jejum, amado, é silencioso.
É você e Deus orando e pedindo para o Senhor, vai quebrando. Senhor, quebra todo governo maligno, toda seta, toda influência maligna que possa haver na minha família, que possa haver. Amados, nós temos que declarar isso todos os dias, porque senão, eu sou orgulhoso, não, só o Senhor fala comigo. Realmente, só o Senhor fala contigo. Mas quantas vezes você ouve conselhos de gente que é ímpia, gente que não tem Jesus, que nunca teve e nunca terá, talvez? Então nós precisamos purificar. É tempo de se purificar. É tempo de se limpar, de se lavar, de tirar tudo que não presta mais. Por quê? Jesus, o arrebatamento, está cada dia mais próximo, amado. Nós não sabemos o tempo, mas importa que o Senhor nos encontre com a candeia, com óleo e com mais óleo de reserva. Porque lembra que todas as virgens eram virgens e tinham óleo, mas não tinham reservas. Só as que entraram foram as que tinham óleo de reserva, amados. Óleo de reserva. Nós precisamos ter óleo de reserva. Amém? Então, queridos, voltando então daqueles 40 dias de jejum, foi muito impressionante. Muito impressionante. Deus muitas vezes me levantou para falar de algumas determinadas coisas para muitos líderes aqui no Brasil, e vou te contar que eu falei para todos que Deus me mostrou. E vou te contar que é horrível ver como estão hoje. Mas os que ouviram estão firmes no Senhor. E os que não ouviram, porque normalmente bate no orgulho. Porque é um sistema governamental maligno, uma estrutura maligna. Ou então, e é engraçado que existe dois extremos. Existe assim, aqueles que estão se consagrando, orando, jejuando, consertar a sua vida, se limparam, fizeram fogueira santa de tudo que era lixo que tinha. E aí tem aquele lá que tem só a aparência, né? Só a aparência. Aí que acontece, muitas vezes acontece o seguinte: o inimigo brilha aqui. Por quê? Porque existe um encantamento. Quando tu aceita os presentes de Jezabel, tu aceita as lisonjas de Jezabel, como é que a gente chama isso? As adulação, os elogios. E você já sentou na mesa dela. E você vai fazer o que ela quer. E se você não fizer o que ela quer, você vai apanhar. Ou vai morrer. E o objetivo final desse demônio é que caiam em pecado de adultério natural e espiritual. Porque imagina, quem tem o Espírito Santo pecar contra o Espírito Santo, perdeu, não tem mais salvação. Não é verdade? Então, e é muito forte isso, queridos. Ou então, outro dia eu estava ouvindo, não porque Deus mostrou que não sei o quê, quem se levantar contra não sei quem vai morrer, tantos já morreram. Mas cala a boca, espírito de feitiçaria. Cala a boca em nome de Jesus. Quem é que prega a morte? É o espírito de Jezabel. Ele faz tudo isso para matar os verdadeiros profetas. Lembram que Elias, tão amados, essa semana leia sobre a história de Elias. 1 Reis 16 até 2 Reis 9. Ali tem toda a história, tem o decreto de juízo de Jezabel contra Jezabel, tem o decreto de juízo contra o espírito de Acabe, tem o que imagina que Elias, amados, Elias que orou para que o céu não chovesse, tudo que ele fez, ele depois voltou, confrontou Acabe, confrontou os profetas de Baal e de Acera, né? Confrontou tudo aquilo, matou eles a fio de espada e disse, o pastor João sempre dizia que Elias tinha visão e por isso que ele debochava dos profetas de Baal, né? Então você sabe tudo o que aconteceu. E outra coisa impressionante, gente, é tanta coisa que a gente leva um susto quando a gente começa a pontuar. Para a próxima semana, então, vocês leiam isso e prestem muita atenção. Porque, e eu convido, amados, faz uma oração, faz um jejum,
né? Jejua, olha, você está em casa, nunca foi tão fácil jejuar. Difícil jejuar trabalhando, é difícil sim, mas não é impossível. O tsunami nas Filipinas foi em 2004? Não me lembro mais agora. Bom, no ano de 2004, naquele dezembro de 2004, foi no ano que deu, eu não sei agora exatamente se foi 2000, que deu aquele terrível tsunami lá nas Filipinas. Eu olhava e dizia, tem alguma coisa errada. Vai acontecer alguma coisa no mundo, vai acontecer alguma coisa no planeta. E eu dizia, olha só, presta atenção. E numa agonia de espírito, né? Eu tinha certeza que ia acontecer algo. E na época a gente nem usava televisão. E foi muito interessante que daí eu soube, né, do que tinha acontecido lá naquele Natal nas Filipinas, aquela coisa horrível que foi aquele tsunami. Então, e Deus me mostrava de discernir os tempos. Que inclusive tinha um grupo de pessoas em Israel que elas discerniam os tempos, as épocas e os tempos, né? Uma tribo, né? Então isso é muito interessante. Nós precisamos discernir em que tempo nós estamos, amados. Eu não lembro agora se é a tribo de Efraim. Não, a gente vê depois direitinho e dá a informação correta, tá? Eu não lembro. Mas aquele ano o próximo ano, então, não lembro se foi 2004, foi 2000, eu tenho a impressão que foi 2005, fazer jejum de Esther. O jejum de Esther, amados, é um jejum 3 dias sem água, sem comida, sem nada. Eu já te digo, não faça. Porque só vai fazer o dia se o Senhor te mandar mesmo. E aquele ano o Senhor me declarou aquela palavra desse jejum contra os editos de morte que havia contra os ungidos, contra a igreja do Senhor, contra a noiva. Todo aquele ano, uma vez, 3 dias por mês, no ano, né? Todos os meses, era para fazer isso. E eu fiz. E foi muito impressionante que no mês de maio, junho, eu não lembro lá. Acho que foi maio. Estamos no fim de maio e o Senhor mandou fazer. Eu disse, mas Senhor, eu já fiz? Tipo, o Senhor se enganou, eu já fiz. E aí aquilo foi muito forte. Daí naquele dia eu fui orar, eu tinha uma amiga, a gente ia orar junto. E quando eu fui orar, o Senhor, na hora nós estávamos orando, ligaram pedindo ajuda de oração, porque tinha um grupo de jovens que tinha sido, como se diz, cooptado por uma seita cristã mentirosa, né? E tinham tudo saído das suas casas, largaram suas casas e foram. E os pais não sabiam onde estavam. E eu lembro que eu orei. Aí ali naquele momento eu entendi. Então, por isso que o Senhor tinha me colocado em jejum novamente. E eu pedi perdão ao Senhor e declarei o jejum naquele momento. E eu orei, Senhor, amados, eu vi que aqueles jovens todos saiu do olhar deles uma luz escura. E essa luz escura se juntava, todos eles tinham um olhar, tipo assim, como se tivessem sido manipulados por uma força superior, maligna. E exatamente assim ele estava. E eu disse, Senhor, seja quebrado agora no nome de Jesus todo encantamento, toda magia, todo voodoo, toda feitiçaria contra a vida desses jovens, todo satanismo em nome de Jesus, que eles hoje ainda, Senhor. E a pessoa que tinha nos ligado tinha um filho e nós oramos para que aquele rapaz ligasse para sua família em nome de Jesus. E foi uma guerra. Isso foi de manhã. E à noite ele ligou para o pai e disse aonde ele estava, para onde estava indo. E aí que todo mundo soube onde estava. E esses jovens amados nunca mais foram os mesmos. Nunca mais conseguiram ser os mesmos. Sim, eles foram seduzidos por uma seita cristã, entre aspas, por uma palavra profética maligna.
Eles tinham dons proféticos, sim, realmente tinham, mas tem que ser dirigido pelo Espírito Santo e todo aquele que tem dom, o dom, amados, uma coisa que não podemos esquecer é que não adianta ter dom profético, dom de profecia, precisa ter caráter de profeta. Tem que ter o caráter de Cristo, porque senão tu não vai discernir. Tu vai ser usado. Tá precisando de dinheiro? Vai lá no teu amigo que é rico, vai lá, entrega umas profecias para ele lá, para ganhar uma oferta. Sabe? Isso está na Bíblia, amados. E isso acontece muito. Acontece muito. Só a misericórdia de Deus. Então, amados, não esqueçam, tá? Vamos dar continuidade na próxima semana sobre esse assunto, mas essa semana faça o dever de casa lá, ore bastante. Aí você pode dizer, mas isso aí foi o Antigo Testamento. Esta estrutura demoníaca prevalece e vai prevalecer até os finais dos tempos, porque inclusive está lá em Apocalipse. E diz inclusive que se aquela igreja não se arrepender, né, o Senhor virá contra ela e colocará ela de cama, dará uma enfermidade. Não estou dizendo que não estou profetizando isso, tá? A Bíblia fala, tá? Nós profetizamos vida. E amados, a gente precisa se corrigir, limpar a casa. Então, essa semana, hoje mesmo já começa aí, final de semana, né? Começa de Senhor, me mostra isso, me mostra aquilo, me mostra, que o teu Espírito Santo me mostre quais são as lisonjas, me mostra se eu tenho presente de Jezabel, me mostra se Jezabel tem me mandado alimento, se eu estou sendo alimentada, porque, amados, eu vi muito disso. Olha, uma vez eu fiquei olhando, pensando, nossa, o Senhor me mostra, um profeta pregando assim, o Senhor te dá uma espada, te dá uma capa de ouro, um cedro. Eu ficava olhando assim, nossa, mas como é que vai se mexer? Isso parece toque de Midas? Vai fazer o que com isso? Eram coisas para os olhos. Ridículo. Não dizia assim, o Senhor tem uma obra na tua vida, você precisa corrigir sua casa. Não, isso não. Só bobagens. Besteiras. Feitiçarias. Não é besteira, são feitiçarias. São encantamentos que precisam ser quebrados. E não esqueça que Jezabel pintou o olho, lembra? Pintou o olho. O que significa pintar o olho? Não é o pintar o olho lá, pegar a sombra lá e passar. Não, não é isso. O olho é pintado porque ela é possuída pelo espírito maligno. O olho fica diferente. E muitos irmãos, amados, muitos irmãos que estão, muitos cristãos, amados, que estão procurando na internet profecias, direções de Deus em canais que não é de Deus, amados, está buscando se pintar com os olhos. Porque você vai querer saber o que vai acontecer aqui no planeta ouvindo as coisas do inimigo? Não tem como entrar no chiqueiro dos porcos e não sair cagado e fedorento. É impossível. Impossível. Tu pode botar a bota, mas a bota sai cagada. Não existe, amados. Então, parem de procurar, parem de querer saber o que Deus vai acontecer no planeta, o que vai fazer, não sei o quê, em sites malignos. Não, leia a palavra do Senhor, dobra teus joelhos que o Senhor vai mostrar. E olha, nós sabemos tantas coisas, amados. Deus já nos falou tantas coisas que daria para escrever um livro. E vários, inclusive essa epidemia, se você quer saber da última, né? E muitas outras. Então, queridos, nós temos que parar de querer essa curiosidade. Mas eu só olho para ver o que eles estão falando. Isso é a sedução. Quero te dizer que você já foi picado pela seta do bicho lá. Então, nós não podemos receber esse tipo de coisa. Porque está falando... Não, sempre o cara era da NASA, a pessoa era da NASA, era não sei da onde. Vão criar vergonha na cara, né? Só falta dizer que era um ET daqui a pouco, né?
Só que falta. Era um comandante como é que é? Uma nave interplanetária, um capitão. Ah, vão criar vergonha na nossa cara, pelo amor de Deus. Entende? Isso não tem cabimento, já. Não há. Outro dia o Senhor ainda falou até quando vão ficar titubeando cocheando entre uma coisa e outra. Não, a nossa vida está dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. O que sai disso é mentira. É procedência maligna. Nós não temos parte com ensinos de demônios. O que vocês estão querendo saber? O que as pessoas estão querendo saber, perdendo tempo, o que o inimigo está falando? Gente que não tem, amados, que não tem nem moral para falar nada. Ah, não, mas e isso? Pelo amor de Deus, parem. Parem. Porque senão, quando você se vê, você vai estar sozinho, preso, encurralado por esses demônios malignos, a vida numa dificuldade muito grande. Sem alegria, sem felicidade, sem ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, nas nossas vidas. Eu queria compartilhar. O Espírito de Jezabel, de Acabe, trabalham pelo aborto. Sim. Exatamente. O espírito de Jezabel e o espírito de Acabe, eles vieram para destruir os projetos de Deus. Eles fazem com que seja abortado toda e qualquer coisa verdadeira. Verdadeira. Olha, mas a gente que andou com o pastor João Carlos, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Alguém falava uns negócios assim, ele dizia assim, né? A gente passa a conhecer, né? Aí ele falava assim, muito bem. Só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo salva e que Jesus te abençoe. Cortava a conversa, sabe? E declarava a verdade do Senhor. Não é verdade? Só o Senhor é Deus, só Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Né? Maranata. Amados, deixa eu ver que horas são. Ah, é verdade. Pega o meu tablet lá. Tem um testemunho de uma irmã que me mandou essa semana pelo e-mail. Vocês também podem mandar. A gente vai ler aqui. Que ela, inclusive, pediu até para passarem ao conhecimento da família do pastor João Carlos, né? Deixa eu achar aqui. E... Cadê? Acho que é o outro. É muito tremendo, amados. Muito tremendo. Cadê? Ai, meu Deus, cadê? Bom, é da Graziele. Ela disse assim, boa noite. Espero que este breve testemunho os encontre cheios do Espírito de Deus. Meu nome é Graziele, sou do sul Mato Grossense de Cox, não sei o que é isso. Está escrito assim, mas. Então ela disse assim, ela conta o testemunho dos seus filhos, que eles tinham problemas de intolerância à lactose, a glúten, a tudo aquilo. Eu estou tentando achar aqui, me acha aqui para mim. Eu vou pedir para minha filha aqui, né? Vou passar para os universitários aqui. Não está aqui. Deixa eu ver. Ela me mandou contando toda a história dela, eu não consegui achar aqui. Não está aqui nesse. Tá. Aqui, ó. Não estão juntos, ó.
essa aqui. Essa aqui ela mandou a foto, mas não é a foto, é antes. Então ela conta um testemunho muito tremendo ali, que ela achou os vídeos do pastor João Carlos e começou a assisti-lo. E aí teve um dia lá que ele orou e disse: você que está aí, erga sua mão, que o Senhor agora vai derramar uma unção sobre a sua mão, o Senhor está te ungindo, então você ore, aonde essa mão colocar, seja curada em nome de Jesus. Ah, não estava nesse. Tu disse esse breve testemunho então? Não, mas é um outro. Então eu vou continuar lendo. Espero que este breve testemunho os encontre cheios do Espírito de Deus. Meu nome é Graziele, ela mora no sul de Mato Grosso. Ela é casada. Ela fala que o esposo dela é de Santa Cruz do Sul e mãe do Daniel e do Valentim. Escrevo este e-mail para contar do que Deus tem feito em minha família depois que comecei a assistir aos encontros. Nossos 2 meninos têm 4 anos e meio e de 2 anos e 10 meses, respectivamente. Ambos eram APLV, alérgicos à proteína do leite de vaca. O mais velho no início foi alérgico à soja, ovo e leite. Com o tempo se curou da soja e do ovo, mas o leite persistiu. Ele tinha diarreia, vômito, baixo crescimento, dormia mal, inflamava a garganta, entupia o ouvido, logo não ouvia direito. Tinha anemia severa porque os intestinos eram tão inflamados pela alergia que não absorvia os nutrientes do que comia. Isso era tão grave que nós tínhamos uma rotina muito rígida por causa dele. Se precisássemos ir a uma festa de aniversário, eu passava a semana toda fazendo comidas para levar para ele, porque não podíamos comer a comida da festa. Digo nós dois, porque eu amamentava ele, logo eu também não podia comer as coisas que ele não podia, porque ele reagia e entrava em crise mesmo assim. Foram 4 anos e meio assim. Quando veio o segundo bebê, eu já entrei em dieta para amamentá-lo, e ele cresceu bem. Mas com 6 meses eu comecei a comer coisas com leite e em menos de 1 semana ele estava doente. Então entrei em dieta por ele novamente. Mas vamos encurtar o testemunho e ir direto ao testemunho. Durante essa pandemia, eu passei a assistir muitas pregações pela internet enquanto faço serviços de casa, lavando louça, cozinhando, costurando, etc. Até que cheguei no vídeo do testemunho do pastor Marx, gravado pelo pastor Lamartine. Levei 2 dias assistindo. E esse testemunho me marcou tanto que procurei outras pregações dele, até que achei os encontros. E foi neles que tudo começou. Assistindo a um dos encontros, eu senti muito forte a presença do Espírito Santo na minha casa e em seguida ele disse: levanta sua mão direita e a partir dessa oração, tudo que você colocar a mão vai se transformar em bênção. Então coloquei a mão nos meus filhos e pedi a Deus a cura deles. Passaram-se alguns dias e meu cunhado convidou meu filho mais velho para passar o sábado na casa dele brincando com a prima. Quando fomos buscá-lo, eles não estavam em casa. Ligamos, o marido e eu, para ele e disse que estava na casa de um amigo. Fomos lá e era uma festa de aniversário. Lembra que eu falei que levávamos o bolo, salgados, tudo? Nesse dia estávamos desprevenidos e resolvemos dar um passo de fé. Crendo naquela oração que fiz, eu falei para o marido: vamos dar? Vamos. Pegamos o bolo, entregamos na mão dele, oramos com ele e ele comeu. E desde então tem sido uma bênção tremenda aqui em casa. Não teve nenhuma reação, já comeu sorvete, pizza, lanche, chocolate, bolo com cobertura e recheio. E não foi só o mais velho, o caçula também. Já demos testemunho em nossa igreja, em nossa família, e faltava contar para vocês, para a glória de Deus ser completada. Espero que este relato seja instrumento de Deus para muitas famílias, e em especial das famílias com alergias severas. Convido essas famílias a darem também um passo de fé. Deus, Jesus e o Espírito Santo são maravilhosos e dignos de ser louvado. Eu os amo, minha família também, e amo aos irmãos também. Peço à irmã Sanderlina que faça chegar essa carta à família do pastor Marx também. A Deus toda a honra. Abraços fraternos dessa filha do Altíssimo que vive aqui no interior do Brasil. Glória a Deus. Que tremendo, amados.
É muito maravilhoso. Este é o nosso Jesus, queridos. Isso é a atuação do Espírito Santo de Deus. Debaixo das palavras do Senhor, sobre a sua palavra, nós exercemos fé. Amém? Então, queridos, voltando à palavra aqui dos pastores, esses 3 pastores aqui, para mim, são os 3 líderes lá, os 3 senhores, né? Os senhores 666. Eu já li várias vezes essa passagem, né? E me saltou aos olhos na semana passada, como eu falei a vocês. Isso aqui nós não vamos passar, não vamos ver, mas está escrito e vai acontecer. Isto aqui é verdade. Isso aqui não é como se diz lorota. Isso aqui não é contos de fada, não. Isso aqui é a palavra de Deus que irá se cumprir. Ela tem se cumprido e irá se cumprir. Nenhum tio, nenhuma vírgula cairá, sairá do trilho, sairá daquilo que foi escrito. Amém, amados? Então, queridos, a outra parte do capítulo 12 fala exatamente aqui do juízo de Deus, né, que virá contra os moradores do planeta, né? Aí é a conta de Deus, que Deus vai cuidar do seu povo. E aqui, nessa parte aqui de 12, Zacarias 12, a Nova Jerusalém vai voltar e vai, em cima. A Nova Jerusalém vai estar sobre este lugar aqui. Aqui em Zacarias 12, onde diz, né, vai haver graça, né, proteção aos habitantes, aos líderes, aqui da descendência de Judá e de Davi, né, de Davi e dos habitantes de Jerusalém, as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, na Nova Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Isso aqui é um estudo bem profundo, amados. Muitas pessoas não compreendem, eu também não conseguia entender. Mas depois que eu soube que isso vai acontecer, a noiva não vai estar mais aqui. Isso aqui vai ser a prestação de contas de Deus com os homens, né? E os 144 mil, Deus tem compromisso com os seus. Pela aliança que Deus fez com Abraão, Deus não abandonará Israel. Israel, sim, abandonará o Senhor. Tem abandonado, né, espiritualmente, etc. O resto você sabe. E eles mesmos vão escolher um pastor para si. Lembra como está escrito aqui, como é que vai ser o pastor? Onde é que fala aqui? Então o Senhor me disse, pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará as que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável. E isso é o que vai acontecer, queridos. Amém? Então, amados, depois eu vou ler os comentários. Agora, neste momento, eu não consigo, né? Mas depois eu vou ler. E que o Senhor ricamente nos abençoe, amados. Que o Senhor nos livre de procurar direção nos sites do inimigo. Que o Senhor nos livre de procurar nos oráculos do diabo, procurar a direção de vida, amados. Não existe. Luz é luz, sempre será luz. Trevas sempre será trevas, a não ser que a luz venha sobre ela. Amém?
Que Jesus ricamente nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus te inspire, que mostre se tem alguma coisa na tua vida, tem algum jeito, sabe aqueles jeitos das pessoas? Não, mas o meu jeito é assim. Né? A gente brinca, os crentes, Gabriela, né, que nasceu assim, sou assim, vou morrer assim. Não. Você pode ter nascido assim, estado assim, mas o Senhor veio e a sua luz veio sobre as nossas vidas e desmascarou todas as trevas que havia em nós. E nós, amados, a nossa mentalidade foi transformada, porque a palavra do Senhor foi colocada, gravada nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Amém? Então, queridos, que Jesus ricamente te abençoe, te guarde, te inspire, que o óleo de alegria do Senhor seja derramado sobre a tua cabeça, seja lá o que a gente possa ter passado ou passaremos aqui neste planeta, importa que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada, 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 ele nos alcança, ainda que o inimigo pensa como se diz que nos feriu, o Senhor cura nossas feridas. Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o Senhor absoluto da minha família, o Senhor absoluto da minha mente, do meu coração, da minha alma e do meu espírito e do nosso espírito, e que assim seja de todos nós. Amém, amados? Então vamos orar. Horasti balarabastori adaramas, ristirmasti andalachlastoi ohobian, alarama yedere leriastori alarabasti andaramas, restima halaestima, ristiribachlastori ederemas. Eu sou o bom pastor que dei a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Rimasti balarasturi adaramas. Sejam radicalmente curados, abençoados, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Tenham todos uma noite abençoada, um fim de semana cheio da graça de Deus. Não esqueçam de orar, não esqueçam de jejuar, não esqueçam de ler a palavra, não esqueçam de abençoar a sua família. Amém? Você toma café da manhã, você almoça, você toma lanche da tarde, você janta, abençoa seus familiares, abençoa a sua casa, abençoa a sua própria vida. Pare de se amaldiçoar, se abençoe. Agradeça ao Senhor pela vida e por tudo que tu tens, em nome de Jesus. Amém? Deus ricamente abençoe, queridos.